Bom, boa tarde, pessoal. Agradeço o convite para vir fazer essa apresentação aqui. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre as diferentes soluções para a interiorização do sinal de TV digital. Essa é uma fase que já começou há algum tempo, mas agora está dando uma deslanchada, que é colocar o sinal de TV digital no interior, né? Então, começou a TV digital lá atrás, o pessoal começou, grandes cidades, as capitais, e agora tá todo vapor aí, a gente está vendo as emissoras distribuir o sinal. E aí começam a surgir as grandes dúvidas, como fazer isso, qual é o melhor jeito de fazer isso. E existem várias formas de se fazer isso, e algumas atendem a uns e outras atendem a outros. Então não vai ter uma solução que sirva para todo mundo. Vão ter várias soluções distintas que vão atender ao mercado como um todo aí. Tá? A gente vai ter muita coisa em SFN acontecendo no meio desse bolo aí. Não sei se é o caso aqui na região sul. Bom, aqui no Rio Grande do Sul não sei se tem muito, mas eu sei que em Santa Catarina tem vários casos de SFN que estão acontecendo. Eu sei que lá na nossa região, lá no sul de Minas, interior de São Paulo, também tem muita rede SFN. Então, essas soluções vão ter que atender a esses dois tipos de rede. A MFN, que seria a tradicional, cada transmissor no seu canal individual, e as redes SFN com os transmissores transmitindo o mesmo conteúdo no mesmo canal. Esse negócio aqui é rápido. Vai lá. Bom, então quais são as principais opções para distribuir o sinal, né? Colocar o sinal no ar a gente sabe, tem que chegar com o sinal no transmissor e põe no ar. Só que a gente tem que distribuir esse sinal. Então quais são as principais opções, o que a gente tem visto o pessoal utilizar mais aí? Tá? Então primeiro, satélite. Tá? No satélite, a distribuição via satélite ainda, pelas dimensões do nosso país, ainda é um dos principais meios de distribuir o sinal de TV para o interior. A gente está vendo também bastante retransmissão terrestre. Tá? Terrestre aqui nesse caso que eu digo, pegando o sinal de um transmissor de uma cidade vizinha e repassando isso para a próxima cidade e fazendo isso aí em cascata em alguns casos. Tá? Micro-ondas. Tá? Micro-ondas, obviamente, é um tipo de transmissão terrestre também, e com bastante ênfase em rádio IP. Tá? Então, alguém como já foi mencionado hoje aqui, a importância das redes IP hoje é muito grande. Então, a gente está vendo que principalmente para distribuir o sinal, existe uma migração para esse tipo de tecnologia. Tá? A gente continua com as micro-ondas tradicionais, e aí você tem várias outras formas de levar o sinal que são menos utilizadas pela maioria das emissoras, aí, mas estão aí disponíveis. Né? Quem quiser fazer com fibra ótica faz, só que é um pouco mais complicado, né? Um pouco mais caro. Bom, então vamos falar primeiro aqui de satélite. Bom, quais são as opções para a gente transmitir, colocar um sinal de TV digital no ar usando o satélite? Bom, primeiro a gente precisa subir. O que a gente sobe? Qual o sinal que a gente vai subir? Duas opções são normalmente utilizadas. Ou se multiplexam os TS que se quer colocar no ar, ou seja, pega o HD, pega o ANSEG, multiplexa isso e sobe para o satélite. Ou se faz isso com um MUX e SDB, mas comprimindo já o BTS. Certo? Então essas são as duas principais formas de se fazer isso. Tá? Tem muita gente fazendo isso, subindo o TS multiplexado. A gente vai falar aqui de vantagens e desvantagens de se fazer das duas formas. Tá? Pode ter também sinal codificado. Tá? Tem gente subindo o sinal codificado para o satélite, tendo que decodificar isso aí na hora de fazer a retransmissão. Tá? Subir com o BTS completo é inviável. A gente vai estar pagando para subir pacote nulo, ninguém vai fazer isso aí. Então vamos dar um exemplo aqui. Se eu quiser subir um BTS comprimido, tá? Usando uma configuração de TMCC, que seria a configuração, vou chamar de padrão, porque é o que mais se utiliza no país hoje, é essa configuração de TMCC aqui. Isso dá para a gente uma taxa de dados
necessária aí de 18,29 megabits por segundo aproximadamente. Tá? Então isso aqui você sobe o seu HD com 15, 16 megabits por segundo, tá? E o OneSeg, e as tabelas, e EPG, e interatividade, etc. e tal. Tá? Você sobe o BTS prontinho, só que comprimido. No caso do comprimido, você removeu o pacote nulo para fazer essa subida. Tá. Quanto que isso significa no satélite? Tá? Então, se a gente usar essas configurações, que também são configurações bastante utilizadas aí, né, na hora de subir o sinal, isso aí vai dar aproximadamente 11,34 MHz de banda no satélite. Tá? O que não é barato. Tá? E muitas emissoras e muitas retransmissoras não vão dispor dos recursos para fazer uma transmissão desse tipo. Tá? Tudo bem, tem gente que vai usar isso aqui, tem gente que vai usar até mais. Mas não é a realidade da grande maioria das emissoras, principalmente no interior. Dá para subir um HD usando menos que isso? Dá. Tá? Tem muita gente que quer usar o espaço que já está disponível para o MPEG-2, que está lá no satélite, que é o que é usado hoje para fazer a distribuição do sinal usado para a retransmissão do analógico. Certo? Então, muita gente tem lá 6 MB, tem gente que tem menos, já me fala, pô, dá para fazer com 3,5? Dá, tudo dá. Só que vai depender muito da qualidade do sinal que você quer subir. Certo? Mas dando um exemplo aqui para 6 MHz, tá? A gente consegue pegar um serviço HD que nas geradoras o pessoal está transmitindo aí um HD de 15, 16 megabits por segundo e você consegue comprimir mais. Tá? Então, saindo de 16, saindo para 9, para 8, para 9,5. Tá? Então, estou dando um exemplo com 9,5, mas eu já vi isso aí na prática, o pessoal usar 8 megabits por segundo, 8,2, 8,5. Tá? Então, a gente faria uma outra configuração de TMCC, certo? Que para atender aquela taxa de 9,5, tá? Então, basicamente, o que eu fiz, eu mudei a modulação e o FEC aqui do Layer B. Tá? Além de ficar mais robusto, pelo fato de ter ficado mais robusto, eu fiquei com uma taxa menor aqui. Tá? Então, subindo o BTS comprimido com essa configuração, eu uso uns 10,48 megabits por segundo, tá? O que no satélite vai significar 5,77 MHz. Aqui a única coisa que eu tive que mudar, eu tive que deixar o FEC um pouquinho menos robusto. Aí tem gente que vai ter que aumentar o tamanho de parábola para receber, tem algumas coisinhas aí, mas dá para fazer também. Tá? Bom, isso aqui é a metade, praticamente, da banda que a gente tinha visto no exemplo anterior. Tá? Isso aqui já atende muita gente. Atende muito mais do que aquele primeiro exemplo. E o custo cai mais ou menos pela metade. Né? Olhando aquela tabela, tá certo que era aquela tabela da Copa que foi mostrada hoje aqui, eu estava olhando ali para o mês, o 12 MHz estava em 200 mil, né, alguma coisa assim. Então, usando 6 MHz, caía para 100 e alguma coisa, 120. Então, é uma economia considerável. Tá? Bom, dessa forma a gente consegue fazer a transmissão, tá? Seja com BTS comprimido ou com TS multiplexado. Tá? A qualidade do sinal HD vai depender, obviamente, do que a gente subir. Tá? Depois que você passou do encoder, você não mexe mais na qualidade do sinal. Não tem mais o que fazer. Você só muda qualidade de recepção. Né? Você consegue deixar o sinal mais ou menos robusto. Só que a qualidade da imagem, de som, não se altera mais depois disso. Tá? Então, o que determina o que vai ser feito aqui é custo. É custo e orçamento e receita. Aí sai um pouco da área técnica, mas a gente tá vinculado a isso. Tá? Bom, na hora de fazer a retransmissão desse sinal, a gente tem, de novo, várias opções. Tá? E eu vou falar, os exemplos que eu vou dar aqui estão baseados nesse excitador, que é o excitador que a gente está utilizando nos nossos transmissores agora, tá? Que tem uma série de recursos que facilita essa distribuição de sinal aí para o interior do país. Tá? Primeira coisa, bom, subir o exemplo do TS multiplexado, então eu não tenho TMCC lá dentro. Tá? Eu só tenho os pacotes de áudio, vídeo, PCR e o que mais eu resolvi colocar ali dentro. Tá? Eu posso, usando o multiplexer interno do transmissor,
eu consigo remultiplexar aquilo lá, tá? Eu insiro a TMCC localmente e eu faço a transmissão, certo? Então eu não preciso de um multiplexer no local de retransmissão para fazer isso. Inclusive, se não tiver tabela nenhuma ali, se estiver só subindo pacote de áudio, vídeo e PCR, eu monto as tabelas com o software e insiro no transmissor e ele insere a TMCC e está tudo feito ali. Tem um multiplexer interno. Tá? Isso não é compatível com SFN. Tá? Por quê? Porque SFN você precisa do mesmo conteúdo em todos os pontos. Tá? Se você, mesmo que você tenha os mesmos pacotes de vídeo, se você monta um BTS em cada local, o ordenamento dos pacotes vai ser diferente, consequentemente o teu BTS vai ser diferente. Tá? Se você usar o BTS comprimido, que era o exemplo que eu estava dando antes ali, você simplesmente descomprime ele direto no excitador. Tá? E aí o BTS vai estar prontinho. Isso sim é compatível com SFN. Tá? A grande diferença entre subir o BTS comprimido e subir os TS multiplexados é o controle que você tem sobre a situação. Tá? Com o TS multiplexado, você tem um controle que não está de taxa, que não está atrelado à TMCC. A TMCC você está em passo, você mudou um parâmetro, ele muda a taxa por um fator fixo ali. Tá? Enquanto que o TS multiplexado você consegue controlar melhor o que você sobe de taxa. Então, nesse caso, o TS multiplexado tem uma vantagem. Tá? O BTS comprimido, a grande vantagem dele é o quê? É permitir SFN via satélite, tá? E a facilidade de configuração na hora de retransmitir. Tá? Porque você fazer a multiplexação no local significa que em cada um dos transmissores essa multiplexação vai ter que ser feita, você vai ter que filtrar PID, você vai ter que inserir tabelas, você vai ter que fazer a TMCC. É difícil? Não, não é difícil. É trabalhoso? Pode ser trabalhoso. Tá? Já o BTS comprimido não, você entra no menuzinho, habilita lá, descomprime, pimba, está no ar. Então, isso que tem que ser pesado, tá? A maleabilidade para você controlar a taxa que você está subindo, em comparação ao fato de a simplicidade de configuração e poder fazer SFN ou não. Quem vai fazer SFN não tem nem que pensar muito no assunto, é colocar o BTS comprimido no satélite. Tá? Bom, distribuição terrestre UHF. Esse seria um dos outros exemplos, uma outra possibilidade. Tá? Então, de novo, com o mesmo excitador que eu estava falando, ali acho que no slide anterior eu não mencionei que esse cara aqui você tem um opcional de um tuner embutido. Tá? Você não precisa de um IRD externo, você consegue colocar um tuner embutido ali no próprio excitador. Então a gente já tem, dentro de uma caixa só, você tem a recepção e a modulação. Tá? Mesma coisa aqui, a gente tem um tuner também, que é um tuner terrestre. Você pode optar por ter ou o tuner de satélite, ou o tuner terrestre, ou não ter nenhum tuner, se você está chegando de outra forma com o sinal ali. Tá? A configuração disso aqui é muito fácil, você escolhe o canal que você quer receber. Tá? Só que para retransmitir, você vai ter que transmitir em outro canal. Certo? Porque, o que ele vai fazer? Ele vai receber o sinal do ar, ele vai demodular, ele vai corrigir os erros e você vai ter um sinal novinho para ser retransmitido naquele ponto. Certo? Então, é um processo que tem uma latência e por isso você não consegue fazer uma SFN nesse caso aqui. Tá? Por quê? Até tem jeito, mas é um esquema meio que não tem a precisão que a SFN realmente requer. Tá? Aqui. Certo? Então, como eu falei, a gente recupera o BTS. Aqui, nesse caso, você também pode remultiplexar. Tá? Recebeu do ar, ele monta o BTS novo sozinho. Mas se você quiser, não, peraí, eu quero filtrar isso aqui, eu vou fazer diferente, eu não quero mandar esse HD, ou eu não quero mandar esse OneSeg, e por aí vai. Você pode remultiplexar. Tá na mão na hora de fazer a retransmissão, o cara resolve como ele quer fazer isso aí. Tá? Retransmissão MFN, como eu falei. Para o caso de SFN recebendo do ar, é o gap filler. Tá? Não tem... esse seria a melhor solução para você receber do ar e retransmitir no mesmo canal. Tá?
Normalmente você vai usar o gap filler para uma área de sombra, mas tem muitos casos que o pessoal está usando o gap filler para expandir uma área de cobertura. Então eu estou transmitindo numa cidade, e minha cidade vizinha, lá no alto do morro, chega o sinal dessa cidade principal aqui, só que no pé do morro onde está a cidade não chega, você pode pôr um gap filler e estender isso aí, lógico, se você tiver aquele mesmo canal para trabalhar naquela localidade. Tá? Então, o gap filler ele é um pouco mais complexo na hora de instalar, porque você tem o isolamento entre a antena de recepção e de transmissão tem que ser muito bem feito, você tem que... Caramba, toda hora eu bato nesse negócio. Você tem que receber com uma antena diretiva de preferência para você ter o melhor sinal possível de recepção, você tem que transmitir para o outro lado, né? Tentar não voltar com o sinal, porque você está recebendo num canal, retransmitindo no mesmo canal. Então, se você tiver muito sinal voltando, ele morde o rabo, né? Então, é importante isso. Ele é um pouquinho mais chato para instalar, mas você recebeu um bom sinal, você retransmite o bom sinal. Tá? Então, o gap filler é uma solução que está sendo bastante utilizada também. Tá? E o outro caso seria com micro-ondas. Tá? Então, com micro-ondas, a gente tem a micro-onda tradicional, certo? Que a gente consegue transmitir tanto TS ou BTS. Tá? Tem muitos casos que o pessoal envia TS por essa micro-ondas, porque está entre um exemplo seria essas emissoras legislativas, né, que às vezes tem um estúdio local, o transmissor está em outro ponto, eles recebem sinal de Brasília, de TV câmera, essas coisas assim, então as parábolas estão junto com o transmissor, então o MUX termina tendo que ficar lá, sobe o TS para o alto do morro. Assim, são várias formas possíveis de fazer isso. Tá? Então isso aqui é o que a gente tem usado desde o começo da implantação de TV digital para micro-ondas. Tá? Então tem uma série de características aqui. Então, como eu falei, TS ou BTS. Certo? Só que hoje, o que está se utilizando mais são os rádios IP, que são os rádios de telecom. Certo? Então, isso aqui basicamente é uma micro-ondas, tá? Só que é tudo IP. Você tem as várias portas, essas portas têm prioridade, tá? Você define prioridade, para o teu sinal, para o teu BTS ou para o teu TS, você vai ter que colocar a prioridade mais alta, certo? E tem duas faixas de frequência aqui, na faixa de 7,5 e na faixa de 6,5, tá? Isso é SLP, tá? Não é SARC. Montagem tradicional de micro-ondas, IDU a DU. E você consegue mexer no tipo de modulação. Tá? Então, inclusive, ela tem modulação adaptativa. Tá? Se você tem, obviamente, uma folga de taxa, a intensidade, o nível de sinal cai, a robustez do sinal cai, ele põe uma modulação com uma taxa mais baixa, uma modulação mais robusta, para poder manter aqueles pacotes que têm prioridade sem sofrer com isso, sem ser afetado. Tá? Então, no caso da faixa de 7,5, até 170 megabits por segundo, no caso de 6,5 até uns 200 megabits por segundo. Tá? E esses rádios agora a gente está cada vez mais utilizando isso e menos utilizando a outra micro-ondas, porque isso aqui é mais versátil. Você consegue mandar o BTS, isso aqui por ser duplex, você consegue colocar toda a tua estação de retransmissão e ter a monitoração disso aí via rádio. Tá? Então você consegue acessar a web dos teus equipamentos, você consegue fazer configuração remotamente, você consegue, na tua central, lá na tua emissora, você consegue ter acesso a todos os equipamentos que estão nos abrigos através desses links de micro-ondas aqui. Né? E por ter taxa excedente, né, se a gente mandar um BTS, 32,5, tá? 170 MB, a gente tem uma taxa bastante taxa excedente aqui. Então você consegue mandar mais coisas, você consegue pôr internet no abrigo, VoIP, o que for. Então facilita bastante para esse negócio do monitoramento remoto e para o pessoal que está indo lá para fazer algum serviço se comunicar de volta com a central, né, com a emissora. Quantos pontos de retransmissão que a gente vê aí que você chega lá e o celular você não consegue falar. Então o cara tem que sair de perto do transmissor ou da onde estão as antenas para conseguir falar no celular, aí volta. Então isso aqui também quebra um galho nesse sentido. Tá?
tudo IP. Tá? Como foi comentado, os equipamentos já estão migrando para IP. No caso do multiplex, ele já tem uma saída IP, no caso do transmissor, ele já tem uma entrada IP. Então, você, se estiver usando essa filosofia do IP do princípio ao fim, você não precisa ficar fazendo conversão de ASI para IP, de IP para ASI. E como eu falei, isso aqui é muito importante, QoS, né, que é definir as prioridades para você manter os pacotes aí, de vídeo e áudio com prioridade sobre o resto dos dados. Tá? Bom, então isso aqui é o que eu já comentei. Certo? Então agora eu vou só mostrar algumas funcionalidades do equipamento em si. Tá? Então esse aqui é o excitador, frente e verso dele. A gente tem as entradas IP, a entrada IP, as entradas ASI aqui, saída ASI de monitoração, parte de referência 10 MB, 1 PPS, entrada de tuner, entrada de GPS, tá? E aqui é parte de sample para fazer linearização, esse tipo de coisa assim. Tá? Inclusive ele tem a parte de linearização embarcada. Você, sem utilizar software externo, você consegue rodar a linearização do transmissor direto no painel frontal aqui. Tá? Como eu já mencionei, túnel satélite ou túnel terrestre são dois opcionais, certo, do equipamento. Inclusive, um dos opcionais para túnel de satélite seria o módulo de acesso condicional. Tá? Então, no momento padrão IRDETO, e o Conax aqui é o que a gente tem com cartão. Tá? Então, ele já, direto no próprio excitador, você tem o módulo de túnel SAT com acesso condicional, com o cartão lá para poder abrir os serviços. Tá? Também tem o descompressor de BTS e usando o que a gente chama de modux, né, que é o multiplexer interno dele aí, a gente consegue fazer a remultiplexação desses sinais. Tá? Então isso aqui é a interface dele, a interface web dele, que quem conheceu o irmão mais velho desse cara vai notar umas boas diferenças aqui. Inclusive, grande parte dessas diferenças foram coisas que vocês passaram para a gente. Tá? Que, podia ter isso, podia ter aquilo, configurar o multiplexer interno no painel frontal enche o saco. Então a gente conseguiu colocar isso na web para dar uma maleabilidade maior e uma facilidade maior na hora de configurar esse equipamento. Então isso aqui é a parte do descompressor de BTS. Tá? Basicamente habilita o descompressor de BTS. Tem alguns outros parâmetros aqui que a gente consegue configurar, que permite que a gente descomprima BTS de outros fabricantes. Tá? Não todos, a gente não conseguiu testar com tudo que tem no mercado ainda, mas com alguns que a gente testou, a gente conseguiu fazer a descompressão do BTS. Aqui seria a parte do multiplexer. Ele é normalmente desabilitado, né? Normalmente em bypass. Você configura aqui. Parte de canal virtual a gente consegue alterar no próprio transmissor também. Tá? Isso a gente já fazia no anterior, só que tudo no painel frontal. Agora a gente consegue fazer pela web e configurações diferentes para entradas diferentes. Então, se você tem dois caminhos para o teu sinal, um caminho um caminho chega o BTS pronto, no outro chega um TS, por exemplo, você consegue fazer cada uma das entradas que estiver recebendo isso aí configuradas para que a hora que comute de uma entrada para outra, não haja necessidade de reconfiguração. Tá? Isso aí já fica configurado por entrada. Parte de filtro de PIDs, até 32 PIDs agora, antes eram 16. Né? Então, com 32 a gente está mais maleável. No caso, quando o BTS está montado lá e tem um BTS completo com todas as tabelas, com interatividade, com EPG, com 4 sinais de áudio, o HD, o ANSEG, tudo, às vezes 16 era pouco para passar isso tudo. Agora com 32 a gente está com uma folga bem melhor. Tá? A parte da transmissão das tabelas em si, tá? Essas são as tabelas básicas que a gente cria com o software, que é esse cara aqui. Então aqui a gente configura as informações do radiodifusor. Então aqui você, preciso mudar código de área, preciso mudar o nome do radiodifusor ou Network ID, esse tipo de coisa, a gente consegue fazer essas tabelas aqui. Configurar aqui os serviços.
tá? Carrega essa tabela no excitador com o pendrive, ela fica gravada lá e usando aqui você habilita para mandar para fazer a transmissão dessas tabelas. Tá? E aqui a configuração de TMCC, né? O BTS é basicamente os sinais que você quer transmitir, que é áudio, vídeo, PCR, os sinais que você precisa transmitir para que esses pacotes sejam decodificados, então seriam as tabelas, e a TMCC, que sem ela o transmissor não sabe o que fazer com esse monte de dado. Certo? Então os três componentes básicos do BTS estão aqui nesse multiplexer interno aqui dele. A parte de input, né, de definição das entradas, do sinal de entrada, você tem também na web agora, coisa que antes a gente só tinha no painel frontal. Então agora remotamente você consegue fazer o chaveamento de um sinal, se você tiver, obviamente, a tua central ligada à interface web, você consegue fazer remotamente o chaveamento de um sinal para outro, para o caso de uma manutenção, ou para o caso de uma falha, ou o que quer que seja. Tá? E então, para todas essas entradas citadas, que tem duas entradas ASI, tem a entrada de tuner, aí depende do tuner que você tiver optado por, tem a entrada a entrada IP, né, a entrada de Ethernet, então são esses três tipos de entrada. Tá? E para todas elas você tem a opção habilitada do multiplexer interno e do descompressor de BTS. Tá? E para a entrada satélite, você tem aquele módulo de acesso condicional que eu estava comentando. Tá? Então, esse cara ele é bem versátil na hora de você fazer a retransmissão. Você consegue, chegando o BTS comprimido, chegando o sinal do ar, chegando o TS multiplexado, você consegue só com ele fazer a retransmissão sem a necessidade de equipamentos externos, que eu digo de recepção. Obviamente você continua precisando de cabo, antena e a parte de RF toda, né? Bom, e uma outra coisa que esse aqui tem, que também que era pedido bastante, na parte de alarmes, que não está mostrando aqui, é o log de alarme, você consegue baixar o log de alarme via web. Tá? A gente tem como salvar as configurações feitas aqui na web e carregar em outros excitadores. Tá? Então isso também ajuda bem. E a parte de calibração de potência. Tá? A gente consegue pegar a curva de calibração de potência e gravar aí. Então se você tiver trocar de excitador, alguma coisa, você consegue fazer esse tipo de carregar sem precisar recalibrar toda a curva de potência do transmissor. Bom, basicamente era isso que eu queria falar. Fiquei com 2 minutos e meio de folga aí. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, agora é a hora. E obrigado. Alguma pergunta para o Glenn? Acho que eu expliquei bem demais. Peço que da próxima vez você não seja tão claro com a sua apresentação. O pessoal ter dúvida. Ok, bom, obrigado, Glenn. Eu vou estar aí. Tem meu e-mail aqui, se alguém precisar, tiver alguma dúvida, um questionamento, por favor, fiquem à vontade. E convido a todos também para amanhã estar indo lá ver a demonstração do equipamento da Hitachi. A gente está com as câmeras ali no stand, ou tem uma câmera lá, mas para quem for dessa área aí de estúdio, de câmera, dá para passar lá e dar uma olhadinha. Obrigado, hein? Okay, obrigado, Glenn.